Bom dia, então, a todos, mais uma vez, nesse domingo, retomando os nossos estudos da pesca maravilhosa, com o versículo 8, né? Lucas 5:8. Vou pedir para o Lourenço fazer a prece para a gente, antes da gente iniciar o estudo. Você pode fazer para a gente, Lourenço? Posso. Obrigado. Amado Jesus, mais uma vez, reunidos em teu nome na busca dos ensinamentos, das orientações que podem nos ajudar na nossa experiência reencarnatória, nós te agradecemos a oportunidade que recebemos, mesmo com tantos problemas nos envolvendo nos dias de hoje, ainda somos beneficiados pelo recurso da tecnologia, mantendo-nos ligados, conectados no nosso ideal maior. Abençoe, Senhor, os nossos propósitos, abra as nossas mentes e os nossos corações, tornando-nos receptivos às lições de hoje. Inspira o nosso companheiro que vai fazer a exposição para que ele possa ser um canal fiel da espiritualidade aqui presente. Que a tua bênção permaneça conosco agora e sempre. E que o nosso encontro possa transcorrer em clima de paz e de serenidade. Que assim seja. Assim seja. Antes que eu me esqueça, dar um recadinho para a turma. Semana que vem nós teremos o estudo do Fred Cornélio, com o tema oração. Então já deixo aqui o convite, né? Aproveitando que é todo mundo aqui presente, para que divulgue, né, o estudo para os amigos, para quem possa se interessar, né? O Fred é uma pessoa muito bacana, estudioso da doutrina, e vai trazer não só, né, as contribuições aí teóricas, né, o que o Espiritismo fala, como também o que ele tem experimentado, vivenciado sobre esse tema. Então, acho que vai ser muito rico, muito proveitoso mesmo para quem puder participar, né? Então, fique aí o convite para a semana que vem, às 9 horas, né? Domingo, dia 21. Hoje, então, a gente vai falar do versículo 8. Como eu sempre costumo fazer, uma recapitulação, né, dos versículos anteriores para a gente recuperar o ponto em que a gente está. Então vamos ler aqui os versículos anteriores. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E o versículo de hoje, 8, é o seguinte: E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Então é sobre esse versículo, né, que a gente vai se debruçar depois, então, né, logo depois que a pesca ocorreu, né, a pesca maravilhosa que a gente viu no versículo 7. Analisando, então, primeiro essa oração, e vendo isto, Simão Pedro. Essa oração vai retomar o versículo 7, né, o anterior. O que Simão havia visto? Ele viu uma pesca, né, que foi considerada maravilhosa. Por quê? Porque os 2 barcos se encheram de peixes.
As redes que eles tinham, que eles utilizavam para tirar os peixes da água, inclusive estavam se rompendo. Tão grande era a quantidade de peixes. Então foi algo surpreendente, né? Foi isso que Simão Pedro viu. E mais do que isso, sob o ponto de vista espiritual, que é o que a gente está enfocando mais, né? Os peixes, como esses valores evolutivos no mar da vida, eles recolheram, então, com Jesus, em alto mar, que a gente já viu também o que significa, uma grande quantidade de valores, né? Inclusive, tão grande que as próprias redes de interesses estavam se rompendo. A gente retoma aí também o significado desses elementos da pesca, né? Foi isso que Simão viu, né? E aí, a partir disso, a gente pode pensar também. Muitas vezes é preciso, né, ver para crer. É a visão dessa pesca maravilhosa que impactou Simão de tal forma que vai fazê-lo tomar essa atitude que a gente vai ver no versículo, né? Ele vai ver. E o que acontece quando ele vê? O que ele sente? E sentindo, o que ele faz? Ele prostra-se aos pés de Jesus e vai dizer alguma coisa para Jesus. Ele vai dizer: ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Essa reação de Simão diante dessa pesca que é maravilhosa, né? É isso que a gente está estudando nesse versículo. Quando a gente vê, então, esse verbo, né, ver, vendo, né, a gente pensa que muitas vezes Jesus vai falar, né, quem tem olhos de ver ou para ver, que veja. Porque os sentidos materiais, os sentidos espirituais vão ser esses elementos de edificação espiritual. Mais do que os olhos físicos, né, os sentidos psíquicos, né, a capacidade de discernimento, de compreensão do que se passa. Então, o próprio ver, que a gente inclusive já estudou em outros versículos, né, porque Jesus viu os dois barcos, lembram? Lá no versículo 2, se eu não me engano. Então, o ver é muito mais do que ver com os olhos físicos, né, o sentido psíquico, né, ver mesmo. É isso que Simão estava vendo. Outro ponto que é interessante ainda nessa primeira oração. É a primeira vez que a palavra, né, o nome Pedro vai aparecer no Evangelho de Lucas. É a primeira vez que ao nome mesmo, Simão, vai ser adicionado o apelido, a alcunha, né, Simão Pedro, que, na verdade, vai ser dada por Jesus a Simão em capítulos, acho que é no capítulo 6, né, o capítulo seguinte. Ou seja, a gente tem que pensar por que Lucas está adiantando, de certa forma, o nome Pedro nesse versículo, né? E alguns estudiosos vão dizer o seguinte, alguns tradutores e comentadores, né? Eles vão dizer que, de fato, Jesus dará a Simão o apelido de Pedro, somente mais tarde, né? No capítulo 6, versículo 14, do Evangelho de Lucas. Pois, uma antecipação literária e de caráter joanino. Aí ele pergunta, né, como a própria pesca miraculosa, porque a pesca, ela aparece também no Evangelho de João, né, 2 pescas. Pois a expressão Simão Pedro, exceto nesse caso de Lucas e em Mateus 16, só se encontra em João 17 vezes. Então, é uma das únicas ocorrências desse título, né, desse nome de Pedro, de Simão, no Evangelho de Lucas. Então, é especial que esteja aí, a gente vai tentar entender por quê, né? Tem um comentário do Sobral, né, sobre essa oração. Ele vai dizer assim, que como Pedro, também nós devemos estar atentos para o que nos acontece.
E a gente também já viu um pouco sobre Simão, em versículos anteriores, a gente também já estudou sobre ele, né? Então aqui a gente vai retomar apenas alguns aspectos para fazer sentido aqui, que diz respeito mais a esse versículo. Simão, eu lembro que eu disse isso para vocês, significa também aquele que ouve. Então aqui, além de ser o que ouve, e por isso Jesus o convida, né, para ir a mar alto e sobe ao barco de Simão, aqui é aquele que também vê. Ele ouve e por isso ele segue, e aqui ele vê. Então ele completa, de certa forma, essa experiência sensorial, psíquica, né, espiritual. Então a gente já viu que Simão é esse apóstolo, né, ainda no início aí do discipulado, né, sendo chamado por Jesus, mas vai se tornar o apóstolo. Então ele é o que ouve, mas agora também vê as maravilhas que Jesus produz, né, que Jesus realiza. Porque a gente tem que lembrar também que naquele tempo, né, e a gente estudou isso também no início da passagem, no versículo 1, a multidão que apertava Jesus queria ouvir a palavra de Deus. Lembram? Muito do que Jesus fazia, muito dos prodígios, corriam por meio da voz, da fala. Né? Então, uma pessoa ia contando para a outra o que tinha ouvido dizer ou visto Jesus fazendo. Né? E a outra que recebia ouvia, né? Não tinha visto ainda. Então, Simão era um desses que já tinha ouvido falar de Jesus, depois ele viu Jesus curando a própria sogra, né? a sogra de Simão, e agora ele estava tendo um contato direto, mais próximo, na verdade, com Jesus. Então ele soube por meio dos ouvidos, né? Depois, e agora ele está vendo. Então isso está solidificando, né, a certeza, a confiança em Jesus. Né? E aí a gente pode dizer, né, assim como Jesus diz, a gente pode dizer para Pedro, né, mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Né? Jesus diz isso no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 16. Simão é então um bem-aventurado nesse sentido. Ele tem olhos para ver e vê, ele tem ouvidos para ouvir e ouve. E a partir disso, ele vai se transformar. Né? Isso é essencial. Seguindo, então, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. A gente vai... E aqui entra até um aspecto do miudinho que é interessante. A gente vai estudar primeiro prostrou-se aos pés de Jesus e depois a gente vai ver só a pequena expressão pés de Jesus. Então, prostrar-se, né? Prostrar-se. O que é prostrar-se? É cair sobre, é coligir com, é lançar-se contra, cair diante de. A ação até hoje, né? Ainda que menos frequente, ela designa uma atitude, uma ação de súplica, de adoração. Quando alguém se curva diante alguém ou ante alguma coisa, designa isso. Então, a atitude de Simão Pedro significava essa súplica, né? Porque vai ser expressa na frase e também, de certa forma, uma adoração, porque ele vai chamar Jesus de Senhor. Então é algo para que a gente atente também. Né? Tudo aquilo que aconteceu impactou Simão Pedro sobremaneira. Né? Inclusive no próximo versículo Jesus vai falar sobre isso. Né? Vai falar para que ele não temesse, nem ele nem os outros discípulos. Mas aqui a reação de Pedro é muito autêntica. Pedro era muito autêntico, né? Muito natural nas ações, nas palavras, né? Uma pessoa franca, né? Era um aspecto da personalidade dele. Então essa atitude de Simão, ao mesmo tempo, vai indicar humildade
né? Porque ele se coloca que eles estão dentro do barco de Simão. Imaginem a dificuldade que é você estar em pé e de repente você ajoelha, né? Você cai ao chão, você se prostra aos pés. O barco, ele deve balançar, né? A gente precisa imaginar essas coisas também para entender, né? Então, deve ser difícil, né? A gente imagina realizar esse movimento e, ao mesmo tempo, conseguir manter o equilíbrio do barco. E lembrando que o barco, o que o barco significa, segundo Emmanuel? A posição do espírito no mar da vida, posição evolutiva. Quando Jesus sobe ao barco de Simão, se eu não me engano, no versículo 3 que ele fala isso, no versículo 3 ele entra no barco de Simão, ele precisou que Simão afastasse o barco um pouco da praia, né, da areia. Por quê? Porque enquanto ele falava, Simão mantinha o equilíbrio da embarcação. Aqui os dois estão dentro e quando Simão se prostra dentro do barco, né, ele precisa também manter o equilíbrio, senão o barco vira. Então, espiritualmente, a gente pode pensar também, mesmo essa atitude de Simão representa uma atitude de equilíbrio interior diante de Jesus, para que o próprio barco, sua posição não virasse. Então, o que isso significa, né? O barco estava cheio de peixes, ele fica muito impactado com aquela pesca, né, maravilhosa, né, intimamente em estado de tensão, né, e ele instintivamente também se prostra aos pés de Jesus e mantém o equilíbrio do barco, né, que representa também o equilíbrio interno. Então, mesmo nesse sentido desse prostrar-se, ele também demonstrou um equilíbrio íntimo. E isso tem a ver também com o próprio nome, Pedro, né, rocha. E a rocha, ela tem uma certa firmeza, certo equilíbrio. Né? Então, a gente vai percebendo com tudo isso características de Simão, né, a forma como Simão se comporta, e que vai ser fundamental para a própria história do cristianismo e para os trabalhos que ele realizava junto com Jesus e depois com os demais apóstolos, né? E com relação... tem mais um ponto sobre esse prostrar-se que eu estava esquecendo. Ao mesmo tempo que que a palavra Pedro, né, designa essa humildade, esse reconhecimento e esse equilíbrio, o nome Pedro vai mostrar antecipadamente, né, o narrador nos mostra, né, de forma antecipada, que o mais duro, o mais teimoso, né, a pedra, se curva também diante de Jesus. Né? Pedro também tinha um aspecto teimoso, né? Um aspecto, vamos dizer assim, inflexível, impetuoso. E aí quando até a pedra, né, Simão Pedro se curva, se prostra diante de Jesus, significa que até a pedra, né, até o inflexível vai se curvar, vai se prostrar, vai reconhecer. Então aí a gente tem mais um aspecto, né, para a gente avaliar, né? E um outro aspecto que a gente também já estudou, né, segundo aí a interpretação do Pastorino, quando ele diz que Simão representa dentro da nossa realidade interior o intelectual, né, o nosso aspecto intelectual, a gente pode entender também aí que até o intelecto humano, ele vai se curvar,
ele vai reconhecer diante das evidências apresentadas. Então, mesmo os mais céticos com relação à realidade espiritual e que custam a se convencer, mediante algumas provas, né, que lhes sejam razoáveis, eles vão se curvar, eles vão se prostrar, eles vão reconhecer. Né? E isso é com Pedro também. Né? Foi também com Tomé, né? Ele precisou ver para crer, né? Segundo o Evangelho. E aí a gente pensa também a partir disso que nós também temos a nossa face Pedro, né? Algum aspecto da nossa personalidade que é esse aspecto Pedro, é o aspecto do intelecto que precisa ser satisfeito no seu nível, né? No nível do esclarecimento. E muitas vezes esse nível do esclarecimento ele só pode ser dado pelos sentidos. Né? Por isso é importante quando Lucas diz que, vendo isto, Simão Pedro, né, vai realizar suas ações. Então a gente pensa, né, que quanto mais a gente vai desvendando esses horizontes da vida, né, mais modestos a gente se torna, a gente deve ser. Porque aí a gente vai estar né, no nosso lugar reconhecendo a grandeza de Jesus, né, dele como mestre, como Senhor, né, como Messias, trazendo uma série de esclarecimentos, de bênçãos, né, para a nossa vida, né, que está expresso na própria passagem, que é a pesca maravilhosa. Né? Seguindo então, né, prostrou-se aos pés de Jesus. O que significa esse aos pés de Jesus? Né? Essa expressão menor que a gente vai avaliar. É interessante porque no original, e aí é outro aspecto interessante do estudo minucioso, do miudinho. No original não é pés, mas joelhos. Né? Então seria, prostrou-se aos joelhos de Jesus, e não aos pés de Jesus. O que sugere uma expressão idiomática. Né? Para a gente, faz mais sentido hoje, né? É mais comum prostrou-se aos pés da pessoa. Né? Mas lá era aos joelhos, né? Porque a pessoa se ajoelhava, ela ficava de frente para o joelho da pessoa a quem ela reverenciava. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, no dicionário de símbolos, que vai dizer que o joelho, né, isso para inúmeras tradições antigas, né, e aí a gente está falando de uma cultura antiga, né, gente? 2000 anos atrás, mais de 2000 anos, né, essa cultura. Que o joelho é a sede principal da força do corpo, o símbolo da autoridade do homem e do seu poder social. Donde o sentido das expressões dobrar o joelho, que é, né, o mesmo que fazer ato de humildade. Ajoelhar-se diante de alguém é fazer ato de vassalagem, adorar. Plínio, o antigo ou velho, registrou o caráter religioso dos joelhos, símbolo do poder. Então, quando a pessoa dobra os próprios joelhos diante de outra pessoa, ela reconhece a autoridade daquela outra pessoa, ela reconhece o poder daquela outra pessoa em relação a ela. Por isso que Simão vai se prostrar diante dos joelhos de Jesus e também vai dizer Senhor, né? Porque Senhor, a palavra no grego é Kyrie, é autoridade, né? É um título de autoridade. Então, Simão estava reconhecendo em Jesus alguém superior a ele. E a gente vai, quando a gente for falar aqui do Senhor, a gente vai esmiuçar isso um pouco mais. Então, essa prática, né, essa ação de se prostrar de joelhos, né, ou aos pés de alguém, significa isso. Né? Nós reconhecemos a autoridade, o poder, né, a superioridade de alguém em relação a nós. Então, quando Simão se curva, ele se dobra aos pés, né? Ele se dobra de frente aos joelhos de Jesus
que permanece de pé, né? Jesus está de pé, né? Não é dito isso, mas a gente imagina, né? Porque para Simão estar de frente aos joelhos de Jesus, Jesus tinha que estar de pé. E a atitude hierática, né, de autoridade, estar de pé, né? Então os joelhos de Jesus vão designar esse poder e essa autoridade. E é nessa posição, né, porque não fala que Jesus manda que ele se levante ou que ele se levantou, é nessa posição, ajoelhado de frente a Jesus, que Simão vai dizer: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Então é significativo também que ele tenha dito isso nessa posição, né? Então a gente vai vendo nessa sequência, né, que a gente está falando, o significado, né, íntimo de tudo aquilo que estava acontecendo para Simão. E o que isso fez com que ele agisse dessa forma, né? Assim que Simão vai se comportar. E em outros versículos bíblicos, a gente também vai encontrar referências aos joelhos, né? Paulo vai dizer na carta aos Filipenses o seguinte, com relação a Jesus, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então Paulo vai dizer isso, olha, os joelhos se curvarão diante do nome de Jesus. Diante do nome de Jesus, os joelhos de todos se dobrarão. Os soldados que prendem Jesus e que o açoitam e etc., vão fazer o seguinte também, está registrado por Marcos. Né? Marcos narra o seguinte: e feriram-no na cabeça com uma cana, cuspiram nele e postos de joelhos, o adoraram. Então, de forma sarcástica, irônica, os soldados romanos vão coroar Jesus, né? E vão se pôr de joelhos diante dele, como se estivessem adorando, né? Então, até nisso a gente vê esse significado. A gente vê também Jesus em oração no Monte das Oliveiras de joelhos. Então não é só Simão diante de Jesus, né? Mas Jesus também se punha de joelhos diante de quem? Diante do Altíssimo, né? Diante de Deus. E aí Lucas registra: e apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra. Ali, pondo-se de joelhos, orava. Então Jesus também orava de joelhos. A moda, né, dos mais religiosos do povo de Israel, que oravam de joelhos. Eu estou me lembrando disso porque Emmanuel narra isso no livro Paulo e Estevão. A atitude pia de Tiago Menor caracterizada principalmente pelo fato de orar de joelhos, que o livrou da prisão. Paulo iria prender ali João, Pedro e Tiago, né? E Tiago é encontrado orando de joelhos, e isso que naquele momento o livra da prisão, né? Então, e Emmanuel registra, né, o pensamento de Paulo: apenas aqueles mais religiosos oravam de joelhos. Então, é significativo também que Jesus estivesse de joelhos, né, orasse de joelhos. E a última anotação aqui que eu trouxe sobre joelhos, né, orar de joelhos, estar nessa posição, é de Estevão. Estevão, no momento da morte, quando ele expira, ele estava de joelhos, está lá no Atos dos Apóstolos. E pondo-se de joelhos, então ele se coloca de joelhos no momento da morte, para morrer nessa posição. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu.
Olha que interessante, eu não tinha percebido. Agora, relendo, a gente percebe, né? Porque Pedro se postra de joelhos e fala com Jesus: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. E aqui Estevão, de joelhos, clama pelo perdão. Não lhes imputes este pecado. É interessante isso. E a gente pode pensar também com relação, né, a essa expressão, como que, aí utilizando na literalidade o texto, né, utilizando então a expressão os pés, né, agora, que é os pés que está registrado aí para a gente, né, o texto em português que a gente analisa, interpreta, são os pés. Como é que os pés de Jesus, que estão também na base do corpo, né, o sustentáculo, são simbólicos para demonstrar a grandeza de Jesus, né? Por quê? Porque apesar de que ele se colocar aos pés de Jesus, né, se dobrar diante dos joelhos de Jesus, Simão, mais à frente, né, no momento ali do lava-pés, ele vai se recusar. Ele vai recusar que Jesus, né, o Senhor, o Messias, se ajoelhasse para lavar os pés de cada um deles. Pedro não admite, né, a princípio. Jesus vai falar: se eu não puder fazer isso, tu não tem partes comigo. Maria de Betânia vai ungir os pés de Jesus com o óleo, né, o perfume de nardo puro, unguento de nardo puro. Também é significativo. E João Batista vai dizer que ele não era digno nem de desatar as sandálias, a correia da sandália de Jesus. Né? As correias, as sandálias, né, revestiam ali a sola, né, o solado do pé de Jesus. Então, para ver o significado disso também, muito simbólico também, né? E aparece várias vezes, não é à toa, né? A gente tem que compreender por que isso é dito, né? O que nós temos então a partir disso? Simão dizendo, né? O verbo no gerúndio, como a gente tem dito também, né? Expressa essa continuidade da ação que não está demarcada no tempo. Então, de certa forma, a gente se reconhece, né? Vai se reconhecer nessa condição de imperfeição durante muito tempo ainda. Mas o primeiro ponto é que Simão vai chamar, né, vai reconhecer Jesus como Senhor. E é interessante porque, isso é importante a gente destacar essas diferenças, porque antes ele havia chamado Jesus de mestre, que é epistata, né? No grego é o comandante, é aquele que tem condições de ensinar. Né? Primeiro Simão vai dar esse título a Jesus, mestre, né? O comandante da embarcação. Agora, depois do resultado da pesca, ele vai chamar Jesus de Senhor, que, como eu disse, queria. Então, é mais do que mestre, porque ele tem uma autoridade ainda maior. Né? Mais do que comandante, ele é o Senhor. Ele tem essa autoridade. Então, ele reconhecia, se antes ele reconhecia em Jesus esse mestre, né, da dimensão intelectual que vai ensinar, porque ele assume o controle do barco, né, e Simão representa o intelecto, como a gente viu, mas isso precisava ser demonstrado, né, demonstrado pelo sucesso da pesca. Agora que a pesca foi bem sucedida, isso foi provado, Simão reconhece em Jesus uma autoridade. E daí que vem essa mudança na designação, né, e que venha nesse versículo, tanto de Simão quanto de Jesus. Simão vai passar agora a ser Simão Pedro e Jesus mestre e Senhor. Não é à toa, porque fecha uma experiência para Simão Pedro, né, fecha uma experiência de solidez íntima, né, em que ele é provado no mar da vida, né, na experiência apostolar com Cristo, e
na qual ele reconhece também a autoridade de Jesus para guiá-lo, né, em todos os aspectos, em todos os setores da vida, e para se tornar bem mais do que apenas um pescador, né? A gente vai ver isso no final da passagem. Então, de certa forma, tem no versículo anterior para esse, né, fecha uma parte aí, uma etapa, né, nessa caminhada evolutiva que a própria passagem está mostrando, como eu já disse nos versículos anteriores. Tem várias fases, várias etapas, e do versículo 7 para o 8 há uma mudança também nessas fases, né, do caminho evolutivo. O Honório Abreu vai dizer o seguinte sobre essa frase, né, de Simão: Senhor, ausenta-te de mim, e nessa postura dele, né, ele diz o seguinte, destaca o texto, o gesto de gratidão de Pedro, reconhecido pelas bênçãos recebidas, prostra-se aos pés de Jesus, humilde, reconhecendo-se como criatura pecadora. São outras facetas da personalidade do apóstolo que se revelam naturalmente, gratidão e humildade. Não foi por acaso que ele se transformou na pedra angular da doutrina cristã. Então, o fato de Pedro, né, Simão, ter sido chamado por Jesus de Pedro e ser registrado aí, não lembro qual evangelho, né, a frase de Jesus, sobre esta pedra, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né, que gerou inclusive o dogma do papado. A gente pode reconhecer nesse apelido, né, de Pedro, muito mais do que autoridade papal, né, para aqueles que reconhecem aí. Mas, fundamentalmente, o valor central da cristandade, né, a virtude base para o cristão, que é a humildade. É sobre essa pedra. Qual pedra? A pedra da humildade, de se reconhecer como é, que a doutrina cristã se faria. Então, a pedra angular da doutrina cristã é a humildade. Né? Tanto é que o próprio Cristo, quando ele é chamado de bom mestre pelo mancebo rico, ele vai dizer, bom é só o Pai, né? Aceitando apenas o título de mestre. Então, Jesus também, perto de Deus, ele reconhecia o seu tamanho, o seu valor. Né? Tá aí a humildade. Né? A humildade é a pedra angular da doutrina cristã. Quando Pedro, então, se reconhece como um homem pecador, ele edifica em si mesmo, ele desponta a virtude base, que é a humildade. Ele demonstra, ele resplandece, né? Ele irradia a humildade. Né? E por isso que marca, de certa forma, essa fase evolutiva também que eu disse. Né? E isso que dá a ele o direito de ser chamado Simão Pedro. Né? Ele tem a base sobre a qual se edifica a criatura. O Sobral vai dizer também o seguinte sobre esse trecho: o que se deu com Pedro repete-se conosco. Diante da magnificência, nos capacitamos da nossa pequenez. É a ideia de não sou digno, contudo é da lei que o maior desça ao menor, para que se ajude e possa ajudar. Então, há nesse trecho também, e é importante que a gente diga, um aspecto de autoconhecimento, que é o que o Sobral fala aqui. Diante da magnificência, a gente percebe a nossa pequenez. Diante da luz, a escuridão se percebe como escuridão. Né? No contraste aí, dessa maravilha que é a pesca, ele vai olhar o vazio íntimo, né? As imperfeições, os erros, e vai dizer, olha, eu sou um homem pecador. Eu sou um homem cheio de erros. Então marca também esse autoconhecimento de Pedro, de Simão, né, diante do que acontecia. A ponto dele pedir para Jesus se afastar dele, né, ausentar-se dele. A gente vai falar disso também agora, né, a partir de agora. Porque o verbo ausentar
está no modo imperativo. Se Simão chama Jesus de Senhor, ele não tem autoridade, e se prostra, inclusive, né, diante de Jesus, ele não tem autoridade, né, ele mostra a autoridade para ordenar a Jesus. Então, o imperativo que ausenta-te não designa, não denota ordem, mas denota súplica, pedido. É quase um clamor de Pedro, né, para que Jesus se afastasse dele, ausentasse dele, porque ele não se sentia digno de tudo aquilo que ele recebia. Né? Então, esse verbo ausentar ou afastar, que também aparece em algumas traduções, indica ao mesmo tempo o assombro de Simão diante da pesca, diante de tudo aquilo que tinha acontecido, que era extraordinário, como a gente já estudou nas passagens anteriores. Não é? Então ele se assombra. Né? A primeira atitude, né, o impacto daquilo é um assombro. Ele se assombrou com aquilo. Mas também significa vergonha, porque ele não se reconhecia digno, merecedor daquelas bênçãos. Tanto é que ele vai dizer, eu sou um homem pecador. E representa também um medo. Medo porque ele não sabia o que podia acontecer a partir dali. Né? Lembrem-se do que aconteceu no versículo anterior. As redes se romperam. Ou melhor, as redes estavam quase se rompendo, começando a se romper. Então é aquilo que a gente estudou. Se as redes representam os nossos interesses e elas começam a se romper, todas as redes que são os nossos campos de atuação na vida, se isso vai se esfacelando, a gente perde, de certa forma, referencial. Né? Lembre-se que a gente está falando de uma condição ainda superior à que a gente se encontra, né? Uma condição apostolar. Então, quando Pedro vê isso, né, tudo se desfazendo, entre aspas, né, e não sabendo como que vai ser reconstruído num nível acima, naturalmente ele teria medo. Eu não sei como é que vai ser. É o medo do desconhecido, daquilo que aconteceria, né? Porque a partir daí ele se tornaria o quê? Pescador de homens. É como a passagem termina, né? Ele se tornaria discípulo do Senhor. Então tudo seria novo a partir dali. Agora, o verbo ausentar é interessante também que apareça ausentar e não afastar aqui para a gente, porque os dois estavam, eles e os outros, né? Mas aqui a gente está tratando mais de Jesus e Simão. Eles estavam dentro do barco de Simão. E Simão vai pedir para Jesus ausentar-se, ausenta-te de mim. Por quê? Porque Jesus estava dentro do barco de Simão. Ele estava no comando da embarcação, como nós dissemos. E essa individualidade, como interpreta o Pastorino, a individualidade de Jesus comandava a embarcação do intelecto Simão, a posição que ele se encontrava no mar da vida. Né? E isso, nesse comando, eles pescaram, né? No mar da vida, em mar alto. Então, ao pedir que Jesus se ausentasse dele, né, ou seja, que deixasse, né, de comandar, entre aspas, né, saísse do comando, né, Simão demonstrava uma certa insegurança também. Né? Então, olha quantas facetas, quantos aspectos a gente pode avaliar a partir dali. Significa que o intelecto Simão, por mais que compreenda, né, Simão enquanto essa característica do intelecto, por mais que compreenda, né, em termos racionais, né, o que se passa, e mesmo aí é difícil de entender sob o ponto de vista racional, ele também possui limites diante do desconhecido, que vai exigir uma confiança, uma fé muito forte naquele que ele reconhece como Senhor, e que vai guiá-lo a partir dali, porque ele começa a entrar em sendas desconhecidas. Emmanuel vai dizer, por exemplo, que o apóstolo,
né, e eles estão sendo treinados para o apostolado, então Emmanuel vai dizer que o apóstolo ele trabalha de forma, não lembro exatamente os termos, mas ele diz que o trabalho apostolar é um trabalho de vanguarda no sentido que é um trabalho criativo, não tem referências prévias, né, que ele é pioneiro, né, nesse sentido. Então isso também está expresso nessa parte, né, nessa interpretação que a gente dá. Então, de certa forma, ele demonstra insegurança, porque ele fala com Jesus, olha, retira-te, né, a tua influência que está me comandando, né, porque tanto poder não pode operar, né, numa estrutura tão frágil, né, que é a estrutura do barco dele, que ele se reconhecia, porque eu sou um homem pecador. A gente vai avaliar também essa questão do homem pecador, né? Então, por fim, ele vai dizer que sou um homem pecador. Então, dizendo, então, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. A explicação, então, o motivo para que Simão pedisse a Jesus que se ausentasse dele é que ele era um homem pecador. Ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Então, uma oração que designa explicação. A explicação é essa. Simão deve essa explicação, essa satisfação a Jesus, né? E aí a gente reconhece também, quando ele diz sou um homem, ele está reconhecendo a própria humanidade, a própria condição de criatura imperfeita. Eu sou um homem, sou apenas um homem, uma criatura imperfeita, né? Mas não só um homem imperfeito, mas um homem pecador. E é interessante porque o adjetivo pecador no português, ele talvez não exprima tudo que na língua lá estava indicado. Porque pecador para a gente significa mais aquele que peca. Mas Pedro queria dizer não só que ele pecava, que era o homem que pecava, mas era o homem que tinha muitos pecados, cheio de pecados. Ele era cheio de erros. Ele se reconhecia muito imperfeito, né? Então, né, que até em português existe pecaminoso, mas que a gente não usa tanto para se referir às palavras, a pessoas, né? Mas mais a coisas, né? Então, ele queria dizer, eu sou um homem cheio de pecados. Então, essa questão, ele vai falar o significado aí de pecado, né? Mas naquela cultura, a questão do pecado, da punição e da justiça era muito forte, né, na cultura judaica do tempo de Jesus, até porque a lei de Moisés era uma lei de justiça. A gente reconhece hoje no Espiritismo a primeira revelação como uma revelação de justiça, a face da justiça, do dever, né, que a criatura tem com relação a Deus, com relação a nós mesmos e com relação às outras criaturas. Então, quem pecava, né, naquela cultura precisava ser punido. Era a face do pecado, era a punição. Então, isso era muito arraigado nele, né, fazendo com que ele dissesse isso, né, eu sou um homem pecador. Agora, a palavra pecado, né, que ficou muito forte, né, ao longo da história, né, a gente deve interpretar como desvio. Pecado significa desvio, significa errar o alvo, né? Significa pisar em falso. Isso que é pecado. Então, quando se diz pecado, é porque a gente tinha um alvo em mente e a gente desviou, a gente se afastou. Isso que é pecado, né? Que deixa para a gente muito mais simples, né? A gente foi impreciso, né? Então, a pessoa que se reconhece pecador, né, é aquela pessoa que conhece o alvo, conhece a meta, mas não consegue sustentar, às vezes, a trajetória até chegar àquela meta. Então, ela se desvia, muito ou pouco, né? Ela é imprecisa no movimento, né? Isso que é
o pecado, né? Esse que é o significado original. Eu até estava assistindo um vídeo sobre isso, né? O conceito hebraico de pecado, e existem dois tipos de pecado. O pecado com relação a Deus, que é esse, errar, sair do caminho, tornar-se culpado. E existe o pecado com relação aos outros homens, né, as outras criaturas, que traz sofrimento, que traz vazio, tristeza e aflição. Então, quando a gente traz isso, né, o pecado como o desvio, é esse pecado com relação, inclusive, a Deus, com relação à lei, né, é errar o alvo, desviar. E esse pecado é interessante também, esse tipo de pecado, né, entendê-lo, né, que ele significa também, né, ter menos que o total. Olha como é que isso está relacionado com a passagem que a gente está estudando. Eu me dei conta pouco antes agora de trazer para vocês, né, qual que é o resultado da pesca? Os barcos cheios. Olha aqui, versículo 7. E foram e encheram ambos os barcos. Os barcos se encheram. Eles obtiveram uma experiência de totalidade com Jesus. De eficiência máxima, né? Eu falei disso. De eficiência máxima na pesca espiritual. Na pesca de valores. Né? Então, quando pecado significa ter menos que o total, é como se Pedro estivesse dizendo assim, eu recebi o total, eu recebi o máximo, eficiência máxima, 100%, mas eu não mereço o total. Né? Eu não posso ter o total. Eu tenho que ter menos que o total. Por quê? Porque eu sou o pecador, eu erro muito. Então isso também é muito interessante, porque mostra também como que, mesmo cheio de erros, nós podemos, né, tendo Jesus no nosso barco, nos levando em mar alto, comandando efetivamente a nossa alma, né, tendo ele, como diz Paulo, dentro dele, o Cristo vivendo dentro dele, a gente pode ter uma experiência, né, um resultado de eficiência muito alta, né, de crescimento espiritual, que nem Pedro estava compreendendo. Né? Então ele estava com esse significado de pecado em mente. Né? Quem peca não pode ter o total, né? Aquele que não vai ter o total. E ele estava tendo. Então ele não compreendia isso. Como ele poderia? E Jesus muda esse paradigma, né? Mostrando que com ele, com as orientações que ele dava, a gente podia e pode ir muito, muito mais. Né? Então Jesus começa a mudar essa realidade da punição, do pecado e da punição. Né? No livro Boa Nova, no capítulo Pecado e Punição, ele vai, numa conversa com João Evangelista, ele vai dizer o seguinte, é um capítulo que fala sobre a passagem da mulher adúltera. Né? Ele vai conversar com João e vai falar assim, aquele que estiver, na verdade ele fala com todos, né? Primeiro, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Né? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É uma das frases mais conhecidas, né, de Jesus. E depois explicando né, qual que era a concepção dele, né, Jesus vai falar com João que, né, no mundo não há ninguém livre de erros. E que a terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, em que o pecado é a doença de todos. Então, diante de Jesus, né, inclusive relembrando aí da passagem, né, todos nós somos pecadores, todos nós ainda desviamos do alvo. Né? Nenhum de nós consegue 100% acertar o alvo. Né? Simão, então,
vai começar a compreender isso, né? Essa realidade do erro e da correção. Isso vai ser muito marcante na trajetória dele, né? Ele vai estar ciente disso durante toda a vida, inclusive por causa do outro episódio, que é a da negação de Jesus, né? Isso vai ser tão forte que em determinado momento ele vai concluir, isso está registrado na primeira epístola dele, que o amor cobrirá a multidão de pecados. Essa frase também de Simão é famosa. A multidão, o amor cobrirá a multidão de pecados. Ele se via como, né, um grande pecador, mas o amor cobriu esses grandes pecados que ele possuía. Esse versículo, inclusive, ele retoma o Salmo 51 do Velho Testamento. Então, mesmo cobertos de pecado, ele sabe que a redenção está apresentada no amor. E Jesus era a encarnação, né? Foi a encarnação do amor, a representação do amor para todos nós, né? E representava, então, toda essa possibilidade de não mais desviar do alvo, mas corrigir para que a gente fosse mais preciso. Tem uma frase também de João que eu encontrei aqui, né, na terceira epístola de João, que Emmanuel comenta no livro Pão Nosso, que diz o seguinte, né, João diz o seguinte: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então, aquele que é pecador, né, aquele que desvia do alvo, que erra, que pisa em falso, é aquele, segundo João, que teve essa conversa com Jesus, né, sobre o pecado e a punição. Então, esse homem que peca é aquele que não tem visto a Deus, né? É uma atitude muito mais misericordiosa, muito mais compreensiva, né? Quem peca não está afastado da criação, apenas naquele momento está com a visão turbada. Por isso que também a gente volta lá, e vendo isto, Simão Pedro. Simão estava conseguindo ver, né? Ver toda a beleza, né, de Deus, inclusive, né, naquela fartura espiritual. Então, isso foi o que a gente preparou para hoje, né? Eu deixo aberto, então, se alguém tiver alguma questão, para a gente conversar. Alguém? Qual? Foi tão Sim. bom que eu acho que... Eu lembrei que quando você falou lá daquela posição de Pedro, né? Esse homem que afasta-se de mim, não, né? Que ele reconhece que ele é pecador, parece que tem um paralelo com a daquele centurião, né? Que vai buscar ajuda. E Jesus fala que vai lá ajudar o servo dele e fala: eu não sou digno que você entre na minha casa. Duas posturas bem semelhantes, né? De humildade, né? E de reconhecer a autoridade, da superioridade do outro. Isso, realmente. Muito bem, gente. Vamos então fazer a nossa prece e deixando de novo o convite para a semana que vem, o estudo do Fred sobre oração. Agradeço então mais uma vez a atenção de todo mundo. Espero que tenha sido proveitoso, né, de alguma forma, essa nossa conversa. E a gente segue no mês que vem com o versículo 9. Né? Então vão faltar o 9, o 10 e o 11. Então nos próximos 3 meses a gente conclui o nosso estudo da pesca maravilhosa. Senhor Jesus, amigos espirituais, mais uma vez nós estamos aqui estudando o Teu Evangelho de amor, de esclarecimento, de crescimento espiritual. Quanto temos a aprender com essas lições,
com a tua vida, com o aprendizado dos seus discípulos mais próximos. Hoje podemos ver um pouco mais sobre a personalidade de Simão Pedro, sobre como ele lidou com tudo aquilo que aconteceu com ele. Como é importante a atitude da gratidão e da humildade. E de reconhecermos-nos como somos, imperfeitos, mas esperançosos e em busca do crescimento moral e espiritual. Que os bons espíritos possam estar conosco, nos consolando, nos esclarecendo, nos animando cada vez mais em tua direção, para que o aceitemos no barco, no nosso barco, comandando como mestre e senhor a nossa jornada pelo mar da vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, que possamos seguir firmes neste propósito de seguir-te, hoje e sempre. Que assim seja. Boa semana, então, pessoal.